Só que aí, galera, todo projeto que começa pequeno, a verba foi ficando curta, e aí eu aprendi a editar e comecei a editar, até que a coisa ande mais. Não é que tá ruim, não, tá bom, mas não se paga. Assim, sendo bem claro para você, se você chegou até aqui para entender como que se monta um podcast, como é montar um podcast, muita gente monta na ilusão, e você pode me corrigir, de que a coisa vai virar em 1 mês, 2 meses. Claro, se você for um cara da Globo, famosão, que já tem uma legião de seguidores, pode ser que vire no primeiro episódio. Mas se você é um mero mortal como eu, como o Rafael, que somos pessoas que não somos parados para tirar selfie na rua toda esquina, vai levar um tempo para ganhar audiência. E esse tempo, provavelmente, você vai ter que ter um patrocínio ou você vai bancar do seu bolso. Sim. Então, a gente está conseguindo manter aqui com um misto de patrocínio, ora uma grana e tal, mas as coisas não viram tão rápido. Está crescendo, mas é muito trabalho, galera. Para você que está assistindo aí, não é fácil. É editar, é produzir. Aí tem a produção atrás da câmera aqui, tem convidado para chamar. Fala um pouquinho dessa dinâmica. Aí, mano, só para você voltar. E aí você começou, ficou difícil de você tocar sozinho. Tava dando muito trabalho. Então, assim, tava dando muito trabalho, uma loucura. E eu ainda não tinha essa prática de podcast, porque estava sendo a primeira vez. Então, como eu fazia com os convidados? Eu convidava numa semana, gravava na mesma semana, para estar no ar na semana seguinte. Só que era uma loucura, porque na semana seguinte já estava no ar, já tinha que chamar outra pessoa. Já tem que fazer o próximo. Ainda bem que eu dei sorte que meus convidados sempre foram gente fina comigo. Então, assim, eles cumpriam o horário e tal, etc. Então, assim, mas se desse algum problema posteriormente, ia ser meio complicado chamar outra pessoa e etc. Então, assim, aí eu parei, se eu não me engano, no início de 2021, em janeiro. Aí eu dei uma parada. Aí, em 2021 eu resolvi voltar com o podcast. Né? Aí eu voltei no mesmo formato, com a mesa, televisão, mas com outras ideias, de ter um convidado fixo, que foi a Patrícia Couto, o Miguel Marques, quem me indicou o Charla, né? A gente entrevistando o pessoal da comédia, e com ela a gente falando sobre saúde. E passou assim, no meu podcast passou algumas pessoas bem, bem bacanas, como convidados, e um convidado surpreendente, né, por não ser artista nem famoso, mas foi um vídeo que me deu uma maior visualização, que foi com o Marcelo, que era empreendedor, empresário. Ele tinha o Calabouço, uma empresa chamada Calabouço, que era um local de rock onde tinha bandas de covers tocavam ali, bacana. Né? Hoje o Calabouço ainda existe. Garagem, uma banda de garagem. Isso. E, cara, ele tinha um público fiel e deu uma visibilidade pro canal, assim, incrível. Pô, legal. E foi muito legal. E foi um papo super emocionante. E os comentários no vídeo... Te cortando só pra corroborar, porque já que a gente tá fazendo um podcast pra quem pretende fazer podcast, ou explicando o que é um podcast, às vezes a gente fica muito preocupado de trazer pessoas famosas pra ser entrevistado, e o cara que não é famoso, às vezes ele traz mais audiência orgânica pro podcast do que o famoso. Sim. Primeiro porque ele se esforça mais em divulgar. O famoso, ele não divulga às vezes. E qual é o pensamento? O cara é famoso, então eu vou trazer ele no podcast, o nome dele vai trazer audiência no podcast. Nem sempre. Porque vai ter outros podcasts que já estão com acesso gigante, que tem episódio com esse mesmo cara, e aí quando pesquisar o nome lá do cara, vai aparecer esses na frente. E já o cara que não é famoso, quando você coloca o episódio dele no ar, não tem nada. Não tem nada no nome dele, e aí vai aparecer de cara e ele vai divulgar. Então, às vezes, nem sempre o cara mais famoso é o que vai dar mais resultado para um podcast que está começando, para um cara que não tem audiência. Outro fator é que, às vezes, o cara é famoso, mas o papo do cara é chato. E o convidado não famoso tem um puta papo agradável que prende atenção. Sim. Então, tudo tem que levar em consideração. Muita coisa. Então, só voltando aqui para concluir a ideia. Em 2021, aí foi o mesmo esquema de trabalho. Galera, não é fácil. Ter um podcast não é fácil, ainda mais se você está sozinho. Aí, quem tem equipe, por exemplo, o Charla, eles começaram com uma equipe por trás. Ele tinha um editor, ele tinha 2 produtores, tinha o cara do áudio, tinha os dois, né, que já eram de rádio. Claro que não desmerece nada, porque foi um trabalho muito árduo deles, e foi super conquistado. Mas aí divide o trabalho, né? O cara da produção se preocupa em convidar, chamar o convidado. Agora, fazer sozinho, como a gente faz, é complicado. E no meu caso, não tem ninguém atrás da câmera, não tem ninguém no áudio. Não, verdade seja dita, eu não faço 100% sozinho. Sim. Tem a parte da arte,
que é a Leca e o Felipe que cuidam pra mim. O Felipe é meio que produtor geral do projeto. Mas a grande parte do trabalho acaba ficando comigo. Sim. A thumbnail, sou eu que... Enfim, faço tudo. Então, o Mika meio que me deu uma cansada também. E agora, tô voltando de novo. Assim, agora a tendência é nessa nova fase, com um novo cenário, né, novas propostas e com um tempo mais curto, até por causa da edição também, que facilita um pouco em relação a tempo, né, fixar alguns convidados como se fossem colunistas, trazendo assuntos diversificados, para não ficar preso no quem a pessoa é, e sim que ela pode colaborar com quem está assistindo. É uma outra proposta. A minha proposta hoje é essa. Não quero saber quem é a pessoa, né, se ela é famosa, se não é. É o assunto que ela vai abordar. É um assunto pertinente, né? E principalmente para poder colaborar e ajudar as pessoas que estão assistindo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem alguma dúvida, tem alguma questão, e aquela entrevista, aquele bate-papo, pode sanar algumas questões daquela pessoa. Mas serão papos que estão no hype do momento, ou você vai pegar assuntos relevantes para a sociedade? Tipo, sei lá, um médico, um terapeuta, um massagista, vai falar de um assunto, sei lá, assunto do momento, guerra da Ucrânia, ou algo parecido que está acontecendo, a notícia da semana. Sim, o foco principal é trazer assuntos relevantes e com qualidade, e que realmente possa levar informação de qualidade para quem está assistindo. Mas, assim, notícia, nesse caso, guerra na Ucrânia, Sim. Posso aproveitar? Posso. Talvez até sozinho. Não tem convidado. Posso dar notícia aqui e falar sobre a notícia. Conversar sobre o assunto. Com um próprio inscrito no canal. É uma ideia. Né? Não pensei sobre ainda, mas assim, a ideia é levar informação para o público. Que, na verdade, os podcasts... Os podcasts raiz, né? O verdadeiro raiz. Podcast, né, de áudio, eles começaram muitos assim, né? É uma pessoa só comentando sobre assuntos ou temas sozinho. O cara sozinho. E quando muito ele trazia um convidado, mas o convidado não era para corroborar com o assunto, não era a estrela do episódio, Exatamente. né? Como a gente está fazendo aqui. Eu sou o host e você está sendo o convidado. Você é a estrela aqui hoje. Não. Tá? No Gente, podcast. Isso aqui é suco de laranja. Abacaxi. E é engraçado que a gente está aqui conversando. E quando ele está gravando aqui o Gravata Amarela, e por favor, se inscreva no canal do Gravata Amarela. Gravata Amarela Podcast. Deixa aquele like, aí aproveita e vai lá no Garcês Podcast também e dá aquela força. Mas, suco de laranja. Mas assim, eu tô aqui batendo papo com você. Essa garrafa de suco de laranja é um pouquinho diferente. Já entregou. Ela é concentrada. Concentrada. Se bem que a minha laranja estava aqui, mas tudo bem. É pra você estar devagar e eu quis te ajudar. Tá, entendi. E é engraçado que eu tô aqui, a gente vai se afastando do microfone, aí o que eu faço, às vezes eu tô atrás da câmera, vai pra frente, e eu tô me afastando aqui, eu nem tô percebendo. É porque agora tu tá na casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Exatamente. Tá na função, tá fora da função. Exatamente, então vamos bater aqui. Vamos lá, de nosso novo. suco de laranja. Brindar. Aí qual foi a pergunta mesmo? Eu nem sei mais, eu não fiz pergunta. Tá bom, mas a gente tá É um falando de bate-papo, podcast. não é uma entrevista? É porque eu tô acostumado com entrevista. Não, você tava falando de como foi a volta do teu podcast.